Segundo alguns neurocientistas, a realização de atividades intelectuais diariamente, tais como ler, aprender uma nova área do saber ou mesmo uma língua estrangeira, poderá ser fundamental na prevenção de doenças neurodegenerativas. A este propósito, vamos conversar com Luís Manuel de Araújo, professor na área da egiptologia, para conhecer um pouco a escrita hieroglífica, bem como os seus desafios. E nós estamos aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na presença do professor Luís Manuel de Araújo, que é especialista na área da História da Antiguidade, na área da História da Antiguidade pré-clássica, com enfoque no Antigo Egito, e que nos vai falar um pouco sobre as disciplinas que leciona no âmbito de alguns cursos, nomeadamente mestrado e não só, mas o professor dirá já de seguida. Olá, professor, como está? Muito obrigado, agradeço Muito o gentil convite, tanto mais que o tema é o Egito. Se não fosse o Egito não estaria assim tão à vontade. E sobretudo para dizer que esta nossa Faculdade de Letras tem uma tradição, penso eu, que já dá muito tempo, no lecionamento de matérias relacionadas com o Antigo Egito. Como disse muito bem, na área da Antiguidade pré-clássica é uma delas, mas depois tem subdivisões. A cultura pré-clássica, por exemplo, a arte pré-clássica, onde o Egito é apenas uma das matérias, enfim, um leque muito mais vasto. Depois há cadeiras de opção, que é isso que nos interessará para a nossa conversa, certamente, sim, que é Introdução à Egiptologia. Tenho sempre entre 20 e 30 alunos, uma cadeira de opção, faz quem quer e quem pode. Sim. E tenho sobretudo aquela que porventura será o prato forte do nosso interessante diálogo de hoje, que é a escrita hieroglífica, que, como é sabido, já não é usada. Já ninguém fala antigo egípcio, evidentemente já ninguém escreve dessa maneira. Imaginemos o telejornal passar em rodapé, enfim, estas notícias com esta escrita hieroglífica. Portanto, ficaríamos info-excluídos neste momento. Imediatamente desligar-se à televisão e passava-se para outro assunto. A verdade é que esta escrita desapareceu. Dir-se-á, mas é natural, desapareceu porque eram 2.000 siglos, mas os chineses não desapareceu e pode chegar a 30.000. Portanto, não é por aí, pela quantidade. É pelo desaparecimento da civilização que sustentava e que se baseava nesta escrita, que era a civilização faraónica, que acabou. Quanto à escrita, que é o que se pretende deste nosso simpático encontro, espero que também produtivo, o que se pretende é evocar uma escrita que, embora já não seja utilizada, porque ela grafa, ela registra, ela veicula uma língua, também já não é falada. Dir-se-á que está bem, mas é possível falar o grego, o hebraico, o árabe e algumas línguas antigas, só que os egípcios não escreviam as vogais. Portanto, nós não podemos pronunciar corretamente as antigas palavras egípcias. E, no entanto, nós podemos ler com alguma, enfim, penso eu com alguma certeza, o que está aqui, recorrendo a um método artificial que todo mundo aceita. Quando não sabe qual é o som, coloca-se o E. E, portanto dizemos Nefertiti, Nefertari, famosas rainhas do Antigo Egito, Ramsés, Tutmés e por aí fora. Quanto à escrita, bom, são nada mais, nada menos do que cerca de 2.500 letras, ou se preferir, signos, ou hieróglifos, ou grafemas. Isto é demais para quem se afoita nestes estudos que são difíceis. E depois acresce outro aspecto, que é o desenho dos signos. Estes signos desenham-se. E não é fácil, porque há aqui aves para todos os gostos, há animais, qual deles o mais complicado, há figuras humanas, há astros, há, digamos, árvores, elementos da flora, elementos da fauna, muitos deles difíceis de desenhar, ou se preferir, de escrever, porque esta escrita é desenho. Portanto, são pictogramas que se mantiveram sempre assim, aos quais nós chamamos hieróglifos por via grega. Sim. O pictograma desenha a coisa tal como é. A China começou assim, mas evoluiu para as pinceladas características que toda a gente conhece, embora os chineses agora o computador faz, não é? Ideogramas. Bom, mas alguns veiculam são fonogramas, tal como esta escrita.
A escrita cuneiforme da Mesopotâmia, usada por sumérios, babilónios, assírios e povos vizinhos como os elamitas e os hititas e os ugaríticos e os hebleitas e outros, a escrita cuneiforme também começou com pictogramas e depois evoluiu para a cuneiforme. A escrita hieroglífica manteve-se exatamente durante 3.000 anos, tal como começou. Okay. À guisa de introito e de prefácio poderia ser isto. Agora, para que é que isto serve? Olha, os alunos gostam. Olha, serve para obterem a nota na cadeira e em geral, e é pena não estar aqui no aluno para testemunhar, são notas generosas. 18, 19, porque com alguns estudos faz, também é verdade que nós aqui não damos os 2.500 signos, ficamos por 300 e já é um quebra-cabeças, dirão alguns alunos, não é? Alguns difíceis de fazer. Isto é uma coisa, portanto, que se faz bem. Com estudo. Com estudo, com alguma perda de tempo, e os alunos, com alguma professor? pertinácia, algum exercício reiterado que depois vão-se patentear nos testes de avaliação, onde os alunos vão ter que escrever palavras em escrita hieroglífica, vão ter que traduzir, digamos, palavras e frases hieroglíficas para português, como se vê aqui, enfim, no teste que é um exercício que tem duas partes, de passar de português para escrita hieroglífica, e a segunda parte, passar de escrita hieroglífica para uma tradução portuguesa, que seja limpa, escorreita, clara. Agora, tirando a universidade, quem é que poderá interessar-se por esta escrita tão complicada que implica alguns dotes de desenho e alguma mão firme para fazer os signos? Sim, porque se em vez do mocho fizermos um peru, o erro não é só de desenho. Sim. O erro já entra no âmbito ortográfico, a pessoa já não consegue ler. Se em vez de um leão desenharmos um porco, já não serve para nada porque aquilo já não se lê. E implica desenhar com a maior minudência o signo hieroglífico em causa e animais, alguns muito difíceis de escrever. E, aliás, uma breve introdução. Sim. O que eu digo é tão verdade, que os próprios egípcios poderão corroborar o que eu estou a dizer. Devido à complexidade desta escrita hieroglífica, não tiveram outra solução, senão inventar outra. A escrita hierática, que é uma forma mais rápida, mais cursiva, quase que eu diria taquigráfica, da escrita hieroglífica, para não estar a perder tempo com essas minudências do desenho. Eles próprios, os egípcios, chegaram à conclusão que isto não é prático para efeitos, digamos, coisas do dia-a-dia. Cartas, relatórios, ordens que se pretendem, enfim, fazer girar rapidamente. E mais tarde, já nem hierática deu, inventaram a demótica, mas isso era demasiado longe. Vamos à escrita hieroglífica. Ora bem, que vantagens esta escrita poderá dar? O deleite, o prazer de escrever e depois verificar que só ao 28º mocho é que sai o mocho. E depois verificar, já a pessoa já exausta, mas certamente, enfim, galvanizada pelo exercício, só finalmente quando chega ao 54º leão é que vê que de facto é um leão. E é este exercício que dá prazer a quem, enfim, demoradamente se empenha com esta escrita. Agora, dirão alguns, poderá, de algum modo, influenciar, melhorar, beneficiar, concorrer para um adestramento cerebral, para uma maior, enfim, dinâmica, destreza, já não só da mão, mas de algo mais? Não sei. Ora bem, se há quem diga, e quem o diz com toda a justiça e saberá o que é que está a dizer, se há quem diga que a aprendizagem de uma língua estrangeira poderá de algum modo contribuir em termos até profiláticos para de algum modo atenuar ou dificultar ou pelo menos, enfim, fazer demorar a chegada de situações mais complicadas, não sou a pessoa ideal para contestar isto. Mais os neurocientistas, sim. Pois, são eles, não há dúvida, mas a verdade é que, neste caso, as escritas ou as línguas a que eles se referem, eu abusivamente atrever-me a dizer que devem estar a pensar no chinês, no japonês, no coreano, quiçá no russo ou no húngaro. Deve ser isso, porque o francês, o alemão, o inglês são de tal modo corriqueiros e banais, penso que não estão a pensar nessas. Isso leva-nos a outra questão, e é aqui que entra a escrita hieroglífica. Sim. Uma coisa é a língua, outra coisa é a escrita. São fenómenos diferentes. E muita gente confunde língua com escrita. Mas a escrita não se integra na língua? Há muitas línguas que não têm escrita. Okay.
quando os portugueses e os espanhóis chegaram, cada um a seu sítio, enfim, à América Latina, no caso dos portugueses, aquela gente falava, tinha uma língua, o tupi, o guarani, o caiaté, só que não tinham escrita. Exato. Quando os portugueses chegaram à África, além de ficarem espantados, chocadíssimos com os sacrifícios humanos e com as hecatombes terríveis que lá se faziam, episódios que os antigos egípcios já tinham acabado com isso há mais de 3 mil anos, e os portugueses vão encontrar isso na África Negra, verificaram que aquela gente tinha as suas línguas, e são muitas, são às dezenas, mas não escreviam. Os próprios Incas do Peru, com uma civilização relativamente avançada para o seu tempo, com uma civilização com poderosas construções de um urbanismo notável, aquela gente não tinha escrita. Tinha, portanto, umas cordas, os quipus, há um código são os nós, ora bem. Portanto, a língua é uma coisa, a escrita é outra. Os egípcios tinham uma língua que já não se fala e tinham uma escrita que já não se escreve. Essa escrita, repleta, eivada de sagrado, de litúrgico e de mágico, fez com que nunca pudesse ser alterada. A nossa escrita latina que nós usamos vem do grego, que por sua vez a escrita grega foi buscar essa escrita à Fenícia, e os fenícios só podiam ser eles, comerciantes, pessoas práticas, pragmáticas, varreram as centenas de signos hieroglíficos, varreram as cerca de 500, 600, enfim, mais ou menos, da escrita cuneiforme, e só podiam ser eles. Inventaram um alfabeto com 25 letras. Só podiam ser eles como comerciantes. Ora bem, os neurocientistas devem estar a pensar, talvez em línguas complicadas, cujo exercício de semântico e prosódico pode, de algum modo, enfim, habilitar a pessoa a desenvolver outras capacidades, não é? Pelo menos até a pessoa pode interagir, agir com o outro, não é? Pode ser criticado e certamente vai ser varvarado pelas vergonhas que comete a falar chinês, japonês, se for um autóctone a chamar-lhe a atenção. Acredito que estes exercícios podem ser proveitosos. Outra coisa é a escrita. Será que o desenho dos complicadíssimos signos chineses e dos, com todo o respeito, horrorosos signos japoneses, ou então os belos e magníficos signos coreanos, será que vão para alguma coisa? Talvez. A escrita hieroglífica tem um problema, é que é preciso saber desenhar, o que não se passa com as outras. Eu refiro ao desenho de signos. Uma codorniz tem que ser uma codorniz, se a pessoa desenha uma galinha já não se pode ler. Sim, com certeza. Portanto, será que também é essa predisposição que algumas pessoas têm para as línguas e para uma certa desenvoltura de falar línguas, não é? Será que quem incita ou quem propõe esse aspecto de falar outras línguas como método, digamos, profilático, será que eles estão a pensar na escrita? Isso é que eu não sei. E é impossível aprender corretamente a língua egípcia, a linha A, porque eles não escreviam as vogais e, portanto, não temos a prosódia e os sons corretos daquela língua. Segundo, não há ninguém com quem falar. De facto. Ao contrário do chinês e do japonês e do russo e do coreano e etc, etc. Sim. Ora bem, neste caso, que era um pormenor, penso que não é de menos importância, neste caso, o que é que nos resta? A escrita. Essa sim. Essa pode motivar, pode ser um excelente exercício lúdico, desportivo, descontraído. Expandir o hipocampo, não é? Da memória. De divertimento. Sim. Partindo da base, inquestionável e infelizmente verdadeira, de que é impossível falar corretamente a antiga língua egípcia. A não ser que se convencione, como aliás está convencionado, quando nós não sabemos a intensidade vocálica, quando nós não sabemos a prosódia correta das vogais que não eram escritas, coloca-se o som é. É o que nós lemos por aí, pondo o som é nas vogais que nós não conhecemos. Nefertiti, Nefertari, Ramsés, Tutmés, Amém, e é assim que se faz. Maet, pode ser? Maet, mas aí não, aí não é o é um ma, é um Maet, que é uma, aí é uma gutural. Justiça, Maet é uma palavra egípcia que quem estuda esta língua, ao menos, tem uma, digamos, um belo corolário, uma bela lição de humanismo para quem estudou o antigo egípcio. Uma das palavras que lhe aparece é Maet,
Quer dizer, justiça, equidade, retidão, solidariedade, tolerância, respeito, afeto, elementos, ou enfim, particularidades do dia-a-dia, que infelizmente hoje faltam muito. Mas esta ênfase neste humanismo notável que a Maia pode proporcionar a quem estuda, é uma autêntica lição de humanismo. E sobretudo se pensarmos que isto foi há 5 mil anos, esta ideia foi criada há 5 mil anos, de todos estes predicados que infelizmente hoje fazem para já não dizer o resto, que também a pessoa pode. É que Maia é verdade que é justiça, retidão, solidariedade, afeto, mas também é ordem, método, disciplina, organização, porque sem isto não se fazem pirâmides. Nem uma civilização como a egípcia teria durado 3 mil anos. Exato. E daí também a paixão do professor pelo Antigo Egito. Também radica em parte nestes assuntos, não é? Estamos mais próximos dos antigos egípcios do que aquilo que julgamos. E era bom muitas ideias do Antigo Egito fossem hoje, enfim, levadas à prática, não é? Com mais ênfase, enfim, não perdendo tempo com situações vergonhosas que graçam um pouco para todo o lado, de fundamentalismos e de falta de tolerância. Professor, uma pergunta em relação àqueles cursos que o professor falou há pouco no âmbito do Museu Nacional de Arqueologia, em que vieram séniores. Esta escrita é, com os seus predicados, as suas virtualidades, o seu mistério, dir-se-á, enfim, mas também com as suas dificuldades, é um desafio para quem quer debruçar sobre esta escrita. Para começar, até porque já tive alunos com 10, 11, 12 anos, embora os cursos, que além da Faculdade de Letras, apanham alunos de várias idades, evidentemente, embora o grosso seja aquela juventude entre os 20, 21, 22, 23, 24, 25, porventura mais. Mas já tenho dado cursos a convite de várias instituições, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, o Museu Nacional de Arqueologia, a Confraria Queirusiana em Canelas, no Norte, e os cursos que eu dou sobre esta escrita tento limitar, e desesperadamente, devo dizer, mas tento limitar ao mínimo o essencial daquilo que se pode dizer a pessoas que esforçadamente estão a aprender isto. E então o que eu noto é que os miúdos não conseguem desenhar as coisas muito bem. As pessoas mais maduras, chamemos séniores, porque têm alunos para todas as idades, não é? Esses têm tempo. E também têm paixão, mas os miúdos também têm. Como é sabido, uns dos grandes fanáticos pelo Antigo Egito e pela brilhante civilização egípcia são os miúdos aí de 10, 11, 12, 13 anos, não é? Mas agora, falta-lhes a eles aquela ponderação, aquela ocupação, enfim, do tempo. Tranquila também. Aquela tranquilidade, aquela forma, digamos, gratificante e também profilática para evitar, enfim, males maiores de ocupar o tempo. Sim. E eu noto que as pessoas mais maduras fazem magníficos leões. E abutres maravilhosos. Para já não dizer de belas codornizes. Professor, pode só dizer o que é que significam esses animais? Bom, o abutre, o desenho do abutre, é o som A. Sim. A codorniz é o som U. E dir-me-á, então mas afinal há vogais. Não, isto era considerado semivogal. Eles diziam os sons que a voz humana emite, A, E, I, O, U, eles tinham-nos, mas não escreviam. O U está lá, a codorniz é o som U, não por ser uma vogal, mas por ser consoante, como o W em inglês. Quando o W é V, mas o inglês não é U. Sim. E é uma consoante. Pois. E o abutre é o som A. Depois temos um laço, pode ser o som O, mas são adaptações. E o falcão? O falcão, só por curiosidade. O falcão é um signo ideológico ou ideográfico. Veicula a ideia da ave em si, que é o falcão, mas sobretudo o grande deus Horus, que era representado por um falcão. E isto porque os egípcios não tinham águias, porque senão seria uma águia. Como a águia aparece mais tarde, a ave por excelência, de penas maravilhosas, com um voo impressionante que tomba lá de cima a muitos metros de altura, ninguém o vê, e cai sobre as presas de uma forma impetuosa, num voo que pode atingir quase 300 km por hora,
é o falcão, a ave para excelência, evidentemente é o deus Horus. O que é que quer dizer em português Horus? O longínquo, o distante, o inacessível. Cá está um exemplo entre outros, que é o caso do falcão. Que está... Há bem alguns, não é? Sim, Este disco solar é o deus Ré. Esta abelha é o símbolo do reino do norte. O rei do Egito é rei do alto e do baixo Egito. Temos aqui um senhor que é um determinativo, porque este leão que está aqui é Hatia. Hatia é governador. O que é isto? É o homem, é o governador. É o determinativo. Aqueles sinais mais difíceis. É um pato a levantar voo. Que lê-se pá. E é o adjetivo, desculpa, é o pronome demonstrativo este. Pá. Aquilo é escriba. Aquela paleta. E aqui é o homenzinho, que é o escriba propriamente dito. E aquilo que, esta é uma frase negativa, começa com o verbo rim. Rim é desconhecer. Como ser por este determinativo, que ainda hoje, passados milhares de anos, olha, não sei, são os braços assim para o lado. E para cá estão brincadeiras, eles a brincar, esta gente vai se divertindo, esta gente vai se cultivando, esta gente vai exercitando os dedos e penso eu também. E a alma memória, também, e a alma. E a alma, e sobretudo, que era para mim o mais importante. Sim. Não se pode falar desta escrita, e qualquer outra, penso eu, mas eu falo daquilo que me interessa, que é a escrita hieroglífica, não se pode falar desta escrita sem toda a engrenagem que envolve a religião, a política, a sociedade, a geografia, porque é isto que enriquece esta escrita. E há aí nomes de deuses, e nomes de reis, e de pessoas, e de terras, e de cidades. Portanto, é o Egito antigo, com a sua flora, a sua fauna, o seu urbanismo, os seus deuses, os seus reis, os seus funcionários, as suas profissões, desde o pedreiro, ao camponês, ao pastor, ao barqueiro, é todo o Egito que palpita aí nesta escrita. Muito bem. Agora, para terminar, pergunto sempre aos docentes, quando vêm à faculdade, e não só, pergunto sempre o que é que os moveu e os move a ter abraçado e a abraçar, de facto, esta área do saber. É uma história muito longa. Mas assim, só para lá em casa... Quando há alguns séculos, eu posso dizer que tudo começou quando era aluno aqui na Faculdade de Letras, em 1979, quando era finalista. Portanto, já vão alguns séculos. No tempo em que o curso de História era 5 anos. E depois passou a 4, agora são 3 anos, espero que fiquem por aqui. Na verdade, no meu curso antigo de 5 anos, em 1979, eu tive uma cadeira de arte. O nome era outro, arte pré-clássica, o nome era outro. Infelizmente o professor já morreu, o professor Rio de Carvalho, mas é justo homenageá-lo. Os egípcios diziam: invocar o nome de um morto é fazê-lo viver de novo. E o professor Rio de Carvalho, esforçado e louvável, levou-nos lá, a minha turma, fomos à Gulbenkian. E o que é que havia na Gulbenkian? Uma exposição magnífica, das melhores que a Gulbenkian fez. Em 1979, reconstituiu um por um o túmulo da rainha Nefertari. Estou a pôr os erros, Nefertari. Quer dizer, em português, a mais bela de todas. Esposa de Ramsés II, uma das esposas. Sim. E então esse túmulo, com a ajuda da Kodak, reproduziu o túmulo um por um, à medida. Portanto, a pessoa entrava na Gulbenkian como se estivesse a entrar no túmulo da rainha Nefertari. O pobre do professor Rio de Carvalho foi por nós pressionado de maneira para nos explicar aquilo tudo, para nos ler aqueles hieróglifos pintados ainda por cima, aqueles deuses estranhíssimos com cabeças estranhas, todo aquele mundo. E claro, ele não pôde explicar. E em parte terá nascido aí o desejo de querer saber mais. A minha vocação inicial até era a área clássica, da Grécia e de Roma. E depois enverdei pela área pré-clássica. Não só pelo Egito, mas também pela Pérsia, e pela Babilónia, e pela Suméria, sobretudo também. E depois o tempo foi passando, acabei o curso, e em 1982, não sei se estou a ser demasiado mimudento ou não, mas importa dizer que o presidente de anos foi ao Egito. O que é que isto tem a ver comigo? Tem a ver porque fica bem assinar acordos culturais, nestes casos. O problema foi o acordo cultural que foi assinado com o presidente de anos entre Portugal e o Egito, tomando como base, tomando como paradigma os acordos culturais Portugal-França, Portugal-Suécia e Portugal-Alemanha, esquecendo que o Egito é um país do terceiro mundo e com graves dificuldades. E lá fui para a frente, e então a ideia era levar 4 jovens na altura, enfim,
rosados, bronzeados, 4 jovens licenciados, que fossem ao Egito fazer digamos, uns estudos, não diria de especialização, mas de qualquer maneira, fazer um estágio. Sim. E reciprocamente vinham 4 estudantes egípcios licenciados cá para aprender arte portuguesa, literatura portuguesa. Olha, foi umas férias maravilhosas. Tiveram cá um ano letivo, de 84 a 85, nenhum deles se queixou, foi uma maravilha. E a nossa cantina, que muita gente diz mal, eu comi lá durante muitos anos e cá estou saudável e rejuvenescido, mas a eles, as instalações universitárias, a cantina foi uma maravilha. Eu não vou estragar este nosso encontro, nem vou conspurcar esta entrevista, dizendo o que eram as instalações que nos deram lá, universitárias, para dormirmos, para comermos, etc, etc. Fugimos de lá. Mas de qualquer maneira, tudo começou assim. Dos 4, eu fui o único que cheguei até ao fim. E depois, entretanto, com o dinheiro que a minha mulher me mandava, com aulas de português que eu lá dava, ganhava mais a dar explicações de português lá a uma firma lá egípcia que tinha negócios com o Brasil, do que a miserável, a pobre bolsa do Egito. Mas estou agradecido ainda hoje ao governo egípcio pela generosidade, entre aspas, que tiveram para comigo, e reconheço bem o quanto devo ao governo do Egito na altura, em 84 e 85, foi o único que cheguei ao fim, e vindo lá já mais preparado. Passados 2 anos, abri o concurso para a faculdade, História Antiga, entrei e cá estou. Muito bem. E pronto, e de facto o Egito continua a ser... Continua a ser o meu ponto de referência e como modelo civilizacional, cultural, de humanismo, porque tem aspectos positivos notáveis, sobretudo se pensarmos, tudo isto foi concebido, foi urdido, foi gizado, foi pensado há milhares de anos. Depois vieram outras religiões, depois vieram outras culturas. Evidentemente que o Egito tem aspectos negativos. Eu estou a falar do que me interessa, que são os aspectos positivos, e não são poucos. Só o facto, já estamos a fugir à escrita, mas a escrita fala disto. Sim. Foram os egípcios que inventaram a outra vida. A ideia de paraíso veio do Antigo Egito, que em Egito diz Duat. Embora a palavra Duat, penso, não está aqui escrita, Duat, não, aqui não vem. Mas a palavra Duat aparece com o sentido outro mundo, além, paraíso. Ora bem, os egípcios inventaram o paraíso, já o tinham na Terra, no tempo em que eram 2, 3 milhões, agora são 80 milhões, é que está o drama. E o Rio Nilo, portanto, serviu de cadinho, de inspiração, é um verdadeiro oásis entalado entre 2 desertos. E, entretanto, como já tinha o paraíso na Terra, e como a base do pensamento egípcio é o 2, não há vida sem ver 2 coisas. Não há vida sem existir 2 coisas. Bom, criaram a ideia de cada deste mundo ao outro, o que é notável. Mas não é isto que me impressiona. É verdade que isto implicou um esforço e resolveu um problema gravíssimo. É que isto, para começar, implica acreditar. Só existe um paraíso, um além, uma outra vida. Não perguntei onde, isto é uma questão de fé, de acreditar. É fé, desde que se acredite. Sim. Mas isto teve que levar a uma solução drástica, sem qual isto não funciona. É inventar a ideia, criar a ideia de que é possível ressuscitar. A invenção notável que outras religiões andam a aproveitar da ressurreição deste acredite, predispõe já o candidato a múmia a ter garantido o além. E lá vai ele. Exato. E depois o que é o outro mundo? O que é o além egípcio? Uma maravilha! Correm regatos de leite e de mel, é uma abundância, o bem-estar, a pessoa é eternamente bela e eternamente jovem no além. Mas falta o principal. Para mim o principal não é isto, por mais sedutor e atrativo que isto seja, é que só vai para este mundo maravilhoso do além, da Duat, só as pessoas boas, justas, solidárias, afáveis, afetuosas, que não fazem aos outros o que não quer que se faça a si próprio. A influência de Mahet, não é? E a Mahet é a base disto. Exato. A ideia de Mahet tem a ver com o cumprimento no cotidiano, proteger os fracos, os órfãos, as viúvas, quem está mal, os doentes, num espírito de tolerância, de solidariedade e de afeto, prezando muito a justiça, a retidão, a harmonia e o equilíbrio esse que é dado pela imagem do Rio Nilo, serpenteando de sul para norte. E estas ideias de Mahet levam-nos a esta conclusão. Afinal de contas, isto é uma definição humanista. Desde o rei poderoso, que é um Deus, no topo da pirâmide, até o mais humilde dos escribas, esta gente tem que ser boa, porque senão não vai para o paraíso. Esta, para mim, é a grande mensagem desta invenção da outra vida, que outras religiões depois hão de reinterpretar, hão de adotar, enfim. Um bom legado, Bom, é isso, é assim. E tudo isto
a propósito da escrita. Exato. Professor, pronto, na sua opinião pessoal e também de acordo com a sua formação profissional, como é que toda essa herança benéfica, bonita do Egito, como é que tudo culminou neste estado de arte atual, digamos assim? Pronto, só responde se achar bem. Entretanto, quando o Egito acabou, sim, digamos, de uma forma arbitrária, artificial, por volta, sei lá, do ano 395 d.C., quando o imperador Teodósio divide o Império Romano ao meio, sim. Império Romano do Oriente, para um lado, onde o Egito fica, Império Romano do Ocidente, o Egito já continua a ser. Sim. E já então era uma província do Império Romano. Mas aí já é uma província cristã. O cristianismo já se tinha entrado no Egito. Enfim, arredando, eu diria mais, aniquilando, eu diria mais, com o fanatismo cristão, arrasando e destruindo muitos monumentos do passado. Esta escrita está ligada a uma religião, não servia para nada para o cristianismo. O que sabia era o grego. Foi em grego que estas ideias foram divulgadas. E assim o Antigo Egito, em parte, foi desaparecendo nos 2000 anos que agora restam. Porque vieram os árabes, os muçulmanos, que implantaram no Egito aquilo que hoje é uma religião muçulmana, a língua é o árabe, a escrita é o árabe, e os próprios cristãos do Egito, que são apenas 8%, 9%, falam o quê? Árabe. Escrevem o quê? Árabe. Os usos e costumes são árabes, as tradições são de origem árabe, mas eles são egípcios, herdeiros dos velhos egípcios, não são árabes, tal como nós não somos romanos, nós não somos lusitanos, nós somos portugueses, e o egípcio é egípcio, como o iraquiano será iraquiano, e o jordano é jordano, e um palestino será palestino. A verdade é que, e depois, estão a ver, são desde o ano 639, 41, são muitos séculos de presença muçulmana. E, portanto, o Velho Egito desapareceu. E vá lá, só não desapareceu mais, porque, vamos terminar aqui, houve um fenómeno universal, não foi o único, mas foi um dos mais, para mim, mais notórios. Houve um fenómeno que salvou o Velho Egito, o turismo. Aliás, as próprias autoridades, os próprios autóctonos perceberam isso. E o quanto podiam ganhar, desde o século XVII, século XVIII, século XIX, vendendo, traficando coisas, colaborando no saque e na rapina. Não foram só europeus e americanos que rapinaram, foi com a conivência das autoridades locais. Bem, uma arritmia é um coração que bate de forma irregular. Existem muitas arritmias. Antes de mais, só para terem uma pequena noção, o coração é um órgão que tem 4 cavidades, 2 ventrículos que ficam em baixo e 2 aurículas que ficam em cima. As aurículas enchem os ventrículos e os ventrículos bombeiam, um para a circulação pulmonar e outro para a circulação sistémica. E todos eles se contraem. E esta contração é fundamental. Quando isso não acontece de forma regular, vocês também vão ver o que é que isto dá. Ineficácia e todas as queixas de insuficiência cardíaca por aí podem vir. Cansaço fácil, palpitações, enfim, um rol enorme de sintomatologia de queixas. E que é esse um dos nossos objetivos, não só médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, é alertar para que haja uma recorrência à urgência, ao médico de família, de forma rápida e célere, assim que se sentirem estas queixas. Porque se existem, algumas está bem. Okay? Isto é uma mensagem que nós temos que passar. O médico não é só aquele que prescreve, é aquele que também alerta. Cada vez mais a medicina preventiva tem um valor muito acrescentado. Nós já não conseguimos tratar muitas doenças, apenas conseguimos preveni-las. E vamos ver isso. É a causa de 3 em cada 10 AVCs em Portugal. Portanto, de cada 10 doentes com AVC, 3 contêm como substrato a fibrilação auricular. Sr. Dr. Paulo Alves, em relação ao feedback, portanto, os alunos foram colocando as suas dúvidas, muitas delas ligadas a fatores de risco cardiovascular, mas também ligadas a outros fatores. Qual é o feedback que lhe fica do entendimento e do conhecimento que estes alunos têm sobre a sua saúde em geral? Bem, é normal, depois de uma apresentação sobre uma doença, uma perturbação do ritmo, neste caso o contexto da fibrilação auricular, que todos nós pensamos que temos fibrilação auricular e querem excluir essa hipótese.
Portanto, eu acho que estas dúvidas e estas questões levantadas, e acho que foram esclarecidas, e os doentes que não têm fibrilação auricular, de facto, vão descansados para casa porque não têm sintomas de fibrilação auricular. E pronto, quer dizer, acho que de uma forma geral foi benéfico para eles, foram esclarecidos. Isto extrapolou o tema arritmias, andámos por hipertensão, falámos sobre artérias coronárias, infartos, andámos pela anatomia do coração para eles entenderem o porquê da arritmia e qual é a consequência de uma arritmia no que toca ao acidente vascular cardioembólico, formação dos trombos, a embolização, o AVC, a necessidade de prevenção e de tratar e de anticoagular os doentes com indicação e pronto, acho que foram todos satisfeitos, vão esclarecidos, tranquilos, que não têm eles fibrilação auricular e uma coisa muito importante que se fez hoje aqui foi o ensino de avaliar o pulso, que acho que é um ato muito importante, custo zero e que todos podemos fazer. Simples. Simples, simplíssimo. Portanto, todos podemos fazer em casa. Sr. Dr. Paulo Alves, em relação à realização não sei, de outras iniciativas similares, portanto, de acordo com o que sabe, estará prevista a realização de outras iniciativas de prevenção em saúde com idosos? Nós e a Bate Coração tem várias iniciativas espalhadas pelo país. Sei que por estas datas breves irá decorrer no Norte uma iniciativa deste tipo, também relacionada com a fibrilação auricular. Acho que nunca é demais falar uma, duas, três, quatro, as que forem necessárias para alertar a população dos riscos e preveni-los. Sei que também no Algarve existem iniciativas do tipo. É evidente que não é fácil nos deslocarmos no corre do dia, do trabalho do hospital, dar este tipo de assistência, mas de facto é muito gratificante sentir que no fim as perguntas vêm, tiveram com extrema atenção, as perguntas foram todas elas muito pertinentes e eu saio daqui também grato por esta iniciativa. Ganhamos todos. Sr. Dr. Paulo Alves, alguma ideia queira deixar em torno da sua colaboração com a Bate Coração? A Bate Coração, desde então, tem a minha total disponibilidade para este tipo de iniciativas. De facto, é muito gratificante. Já me tinham dito que isto vais ver, que no fim vais-te sentir feliz, porque de facto as pessoas são muito interessadas, e é verdade. De facto, o nosso papel de médico não é só estar no consultório, é vir também junto à comunidade, esclarecer estas dúvidas, e esclarecer assim em grupo e eu acho que esta iniciativa é muito, muito boa para todos. Sr. Dr. Paulo Alves, muito obrigado pela gentileza da entrevista, muitas felicidades pessoais e profissionais. Muito obrigada. Pouco antes desta aula sobre fibrilhação auricular, nós auscultámos porque é que viria aqui aprender. Afinal de contas, o que é que aprendeu agora nesta aula? É que a Fibrilhação auricular é uma arritmia. Há várias formas de arritmia, esta é uma delas. Muito bem. E portanto a arritmia, há ali qualquer coisa ali no ritmo cardíaco. O que é que... É o ritmo cardíaco que se altera, sobe ou desce. Exatamente. Como é que se podem prevenir estes problemas? Ora, isto é... O que é que aprendeu, Sr. Jorge? Basicamente, o importante é exercício físico e controle da forma alimentar. Exatamente. Portanto, cortar... Portanto, estamos a falar em... Cortar, vamos lá, nas gorduras, nos excessos de hidratos de carbono e, basicamente, os açúcares também não são amigos da saúde, devem servir também para nos defender. E controlar o quê? Pessoalmente, é esta a base que tenho. Eu tenho uma dificuldade arterial e como isso provoca dificuldades de passagem do sangue, aquilo que eu tenho que ter é o coração a funcionar muito bem e é com a alimentação e o exercício físico que faço ginásio 3 vezes por semana. Ok. Sr. Jorge, muito obrigada e muita saúde. Igualmente.